Razão número 4. Cristo nos fala para submetermos-nos à autoridade da Igreja. Em Mateus 18, 15 e 18, vemos Cristo orientar seus discípulos em como corrigir um companheiro. É dito neste exemplo que Nosso Senhor identifica melhor a Igreja que as Escrituras como sendo a autoridade final a se apelar. Ele mesmo diz que se o irmão pecador não ouvir a própria igreja, seja para ti como o pagão e o coletor de impostos. Versículo 17. Isto é, como um excluído. Além do mais, Nosso Senhor reenfatiza solenemente a autoridade infalível da igreja no versículo 18, repetindo seu pronunciamento anterior sobre o poder de ligar e desligar. São Mateus 16, 18 e 19. Dirigido desta vez aos apóstolos como um colégio, um grupo, e não somente a Pedro. Em verdade eu vos declaro, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Claro que existem exemplos na Bíblia onde o Nosso Senhor apela às Escrituras, mas nestes casos ele, como aquele que possui a autoridade, estava ensinando as Escrituras. Ele não estava permitindo que as Escrituras ensinassem a si mesmas. Por exemplo, ele preferiu responder aos escribas e fariseus usando as Escrituras, precisamente porque estes tentavam apanhá-lo usando as mesmas Escrituras. Nestes exemplos, Jesus geralmente demonstra como os escribas e fariseus tinham más interpretações, então corrigiu-os mediante a correta interpretação escriturística. Suas ações não servem de argumento para que a Escritura seja sola, ou uma autoridade por si mesma, e de fato a única autoridade do cristão. Muito pelo contrário. Em todo lugar que Jesus leva seus ouvintes às Escrituras, ele também fornece o seu entendimento infalível, uma interpretação com autoridade, demonstrando que as Escrituras não podem interpretar-se a si mesmas. A Igreja Católica prontamente reconhece a inerrância e autoridade da Escritura. Porém, a doutrina católica diz que a regra imediata de fé dos cristãos é a autoridade do ensino da Igreja, uma autoridade para ensinar e interpretar a Escritura e a tradição, como mostra Mateus 18, 17 e 18. Também deve-se notar que está implícita, ou talvez até explícita, nesta passagem de Mateus, o fato de que a Igreja deve ser visível, uma entidade palpável estabelecida sob uma linha hierárquica. De outro modo, como alguém saberia a quem encaminhar o pecador? Se a definição protestante de igreja fosse correta, então o pecador deveria escutar todos os cristãos que existem, desejando que haja uma unanimidade entre eles acerca do objeto da discussão. Transborda aos olhos o absurdo que esta interpretação causaria. O único modo de tornar a afirmação de Nosso Senhor plausível é reconhecendo que lá havia uma organização definida, com ofícios hierárquicos definidos, a quem um apelo poderia ter feito e de onde um julgamento decisivo poderia ser dado. Razão número 5. A Escritura afirma que não é suficiente como orientadora. A Bíblia mostra em 2 Timóteo 3,17 que o homem de Deus é perfeito, qualificado para qualquer boa obra. Como percebemos acima, este versículo prova somente que o homem de Deus é plenamente suprido com as Escrituras. Isso não é garantia de que ele automaticamente saiba como interpretá-la da maneira correta. Este versículo chama a atenção à suficiência material das Escrituras, uma opinião que alguns pensadores católicos sustentam atualmente. Suficiência material significaria que a Bíblia, de certo modo, contém todas as verdades que o cristão precisa saber. Em outras palavras, os materiais estão todos presentes, ou no mínimo implícitos. Suficiência formal, por outro lado, significaria que a Bíblia não somente contém todas as verdades que são necessárias, mas que ela também apresenta estas mesmas verdades em um sentido perfeitamente claro de pronto entendimento. Em outras palavras, estas verdades estariam em uma forma prática tamanha que não haveria necessidade de uma sagrada tradição para clarificar e complementar o entendimento da palavra de Deus com uma interpretação infalível. Devido à Igreja Católica afirmar que a Bíblia não é suficiente por si mesma, naturalmente ensina que esta necessita de um intérprete.
São duas as razões pelas quais a igreja ensina tal coisa. Primeiro, porque Cristo estabeleceu uma igreja viva para ensinar com sua autoridade. Ele simplesmente não deu uma Bíblia aos seus discípulos completa e encadernada e lhes disse para ir e fazer cópias para a multidão, para distribuir e deixar que cada um interprete-a do seu jeito. Segundo, a própria Bíblia afirma que precisa de um intérprete. Sobre a segunda assertiva, lemos em 2 Pedro 3,16 que São Paulo escreveu passagens difíceis, cujo sentido pessoas ignorantes e sem informação deturpam, como também fazem para as demais escrituras, para a própria condenação. Neste único versículo, podemos ver 3 pontos muito importantes sobre a Bíblia e sua interpretação. A Bíblia contém passagens que não são facilmente compreendidas ou suficientemente claras, um fato que demonstra a necessidade de um orientador infalível e com autoridade suficiente para tornar as passagens claras e compreensíveis. B. Não é somente possível que algumas pessoas deturpem o significado da Escritura, mas isto de fato já estava sendo feito desde o começo da era da Igreja. C. Distorcer o significado da Escritura pode resultar na condenação de um indivíduo, realmente um destino desastroso. É óbvio destas considerações que Pedro não acredita que a Bíblia deve ser a única regra de fé. Mas há mais. Em Atos 8, 26, 40, lemos o encontro do diácono Felipe com o eunuco etíope. Neste cenário, o Espírito Santo leva Felipe a se aproximar do etíope. Quando Felipe percebe que o etíope está lendo o profeta Isaías, faz uma pergunta importante. Será que compreendes verdadeiramente o que estás lendo? Mais importante é a resposta dada pelo eunuco. E como poderia eu compreender, respondeu ele, se eu não tenho guia? Mesmo que este Filipe, conhecido como o evangelista, não seja um dos apóstolos, ele fora comissionado pelos apóstolos, Atos 6:6, e pregou o evangelho com autoridade, Atos 8:4-8. Consequentemente, sua pregação refletiria o legítimo ensino dos apóstolos. A questão aqui é que as declarações do etíope verificam o fato de que a Bíblia não é suficiente por si mesma como orientadora de doutrina cristã, e as pessoas que ouvem a palavra precisam de uma autoridade que as oriente corretamente para que possam entender o que a Bíblia quer dizer. Se a Bíblia fosse de fato suficiente por si mesma, então o eunuco compreenderia claramente a passagem de Isaías. Também há 2 Pedro 1,20, que afirma: nenhuma profecia da Escritura é objeto de interpretação pessoal. Aqui vemos a própria Bíblia afirmar de forma inequívoca que suas profecias não são objetos pelas quais o indivíduo deva compreender pelos seus próprios meios. Também é de grande importância que este verso seja precedido por uma seção sobre o testemunho apostólico, versículos 12 e 18, seguido por uma seção sobre falsos mestres, 2, 1, 10. Pedro está contrastando o ensino apostólico genuíno com os falsos profetas e falsos mestres e faz a referência à interpretação pessoal como pivô entre os dois. A implicação imediata e clara é que a interpretação pessoal é um caminho por onde o indivíduo perde-se do autêntico ensino dos apóstolos e passa a seguir falsos mestres. Razão número 6. Os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia completa. Estudiosos bíblicos nos revelam que o último livro da Bíblia não havia sido escrito até o final do primeiro século, isto é, até meados do ano 100 d.C. Este fato demonstra um intervalo inexato de cerca de 65 anos entre a ascensão de Cristo aos céus e o término da redação da Bíblia como a conhecemos. A pergunta que deve ser feita é a seguinte: quem ou o que serviu como autoridade final e infalível durante este tempo? Se a doutrina protestante da sola Escritura fosse verdade, então houve disputas e discussões dentro das comunidades que não tiveram uma oportunidade de ser resolvidas definitivamente, até que os livros do Novo Testamento fossem escritos, mesmo já existindo uma igreja antes que a Bíblia estivesse completa. O barco ficou sem comandante, por assim dizer, pelo menos por um determinado tempo.
Porém, isto vai de encontro às afirmações e promessas que Jesus fez à sua igreja. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Mateus 28:20. Sem mencionar que ele garantiu a seus discípulos: não vos deixarei órfãos. João 14:18. Este é um assunto de particular importância, pois as primeiras décadas da existência da igreja foram repletas de tumultos. As perseguições já haviam começado, cristãos estavam sendo martirizados, a nova fé estava lutando para crescer e alguns falsos mestres já haviam aparecido. Gálatas 1, 6, 9. Se a Bíblia fosse a única regra de fé dos cristãos, sendo que ela ainda não havia tomado forma, muito menos definido seu cânon, durante pelo menos 65 anos depois da ascensão de Jesus, como a igreja primitiva poderia resolver questões doutrinárias sem uma autoridade que a conduzisse? Neste momento, os protestantes buscam oferecer duas possíveis respostas. 1. Os apóstolos eram temporariamente a última autoridade, enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, e 2. Que o Espírito Santo foi dado à igreja e que a sua direta orientação foi o que preencheu a lacuna entre a ascensão e a definição do Novo Testamento. Sobre a primeira resposta, é verdadeiro que Jesus revestiu os apóstolos da sua autoridade. Contudo, a Bíblia, em local algum, indica que esta autoridade dentro da igreja iria cessar com a morte dos apóstolos. Pelo contrário, a Bíblia é bastante clara quando 1. Em lugar algum, diz que uma vez morto o último apóstolo, a palavra de Deus escrita tornaria-se a autoridade final. E 2. Os apóstolos claramente escolheram sucessores que, por sua vez, possuíram a mesma autoridade de ligar e desligar. A substituição de Judas Iscariotes por Matias, Atos 1, 15 e 26, e a transmissão da autoridade apostólica de Paulo a Timóteo e Tito, 2 Timóteo 1, 6, Tito 1, 5, são exemplos de sucessão apostólica. Sobre a segunda resposta, que o auxílio direto do Espírito Santo preencheu a lacuna, o problema com este entendimento é que o auxílio direto do Espírito Santo é uma conclusão extra-bíblica. Naturalmente, a Bíblia nos fala da clara presença do Espírito Santo entre os cristãos e sua missão de ensinar aos apóstolos toda a verdade. Porém, se a direção direta do Espírito Santo foi, de fato, a autoridade final durante estes 65 anos, então a história da Igreja conheceu duas autoridades finais sucessivas. Primeiro, o Espírito Santo, sendo que esta autoridade foi substituída pela Escritura, que então tornaria-se sola, ou a única autoridade final. E se esta situação de uma autoridade final extra-bíblica é permissiva pelos protestantes, não é pelos católicos, que afirmam que a autoridade do ensino da Igreja é a autoridade final direta, derivando sua autoridade de Cristo e seu ensinamento da Escritura e da tradição guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado à Igreja por Jesus Cristo, e é exatamente este mesmo Espírito que protege o chefe visível da Igreja, o Papa, e a autoridade do ensino da Igreja, jamais permitindo que ele ou ela caiam em erro. O católico acredita que Cristo de fato enviou seu Espírito Santo à Igreja e que este Espírito esteve sempre presente na Igreja, ensinando toda a verdade, João 16:13, e continuamente protegendo sua integridade doutrinal, particularmente pelo ofício do Papa. Com isso, o Evangelho pode continuar sendo pregado com autoridade infalivelmente, mesmo sem um só versículo do Novo Testamento.